Louvado seja o nome do Senhor, mais uma vez neste domingo, louvando, bendizendo o nome do Senhor, reunido com os irmãos aqui diretamente do nosso santuário, do templo da Igreja Presbiteriana da Fontinha, já pintado, reformado, está lindo, e nós resolvemos então fazer este culto, essa gravação diretamente aqui do nosso santuário para a glória, para a honra, para o louvor do nosso Deus. Sendo assim, irmãos, eu gostaria de convidar a você para que desde já tomasse esta atitude de adorador do Senhor, para que você não fosse um mero espectador, mas um coparticipante deste culto, participando destes atos de culto, vibrando com a palavra do Senhor, orando, se dedicando ao Senhor, dedicando a sua família a Deus, para que este momento seja um momento ímpar de edificação, não só sua, mas de toda a sua família. Por isso, então, eu gostaria de ler com você o Salmo de número 133 e também o Salmo de número 134. São pequenos e nós vamos ler e você vai acompanhar essa leitura aí na sua casa. Leiamos então. Ó, como é bom e agradável vivermos unidos, irmãos, é como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Salmo agora de número 134. Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. O Salmo nos fala da comunhão horizontal entre os irmãos e fala que é excelente a comunhão fraternal entre os irmãos. O outro Salmo nos convoca para o culto e nos aponta para a adoração vertical, aquela oração que atinge os céus, e nós devemos a Deus, somos tributários dela. Louvemos então a Deus neste culto, louve ao Senhor neste culto, irmãos. Sendo assim, gostaria que você se preparasse para ele, neste momento de oração silenciosa, de oração de confissão. Por isso eu quero dar a você alguns instantes para que você silenciosamente ore. Confesse prioritariamente os seus pecados. Peça também por sua família, peça também por você mesmo, para que você, juntamente com Deus nesse momento, possa, diante dele, escoemar, retirar da sua vida aquilo que não agrada a Deus. Ore silenciosamente. Após alguns instantes, nós estaremos também orando. Querido e amado Deus, nós interrompemos neste momento o silêncio da oração, que é feita por todos nós, para buscar o Senhor agora de maneira audível, Senhor, para suplicar
a misericórdia do Senhor, mas também em gratidão, por saber que o Senhor ouve a nossa súplica, por saber que o Senhor já ouviu a oração dos teus servos, por saber que o Senhor perdoa os nossos pecados. Levanta o teu servo, levanta a tua serva, dá forças àquele que, Senhor Deus, está triste, cabisbaixo, sem direcionamento. Seja com o teu povo, Pai. Seja, Senhor Deus, com aquele que está triste, sem vigor. Dá, Senhor Deus, a todos nós a perspectiva de novos tempos. Abençoa rica e abundantemente a cada um de nós. Nós assim oramos em o nome do Senhor Jesus, na força, consolação do Espírito Santo. Amém. Amém, irmão, amém, irmã. Nós agora vamos ouvir e participar de um louvor, de uma participação musical que leve o seu coração nesse momento. Querido irmão, irmã, nós, como Igreja de Cristo, precisamos dos esforços dos membros da igreja e precisamos também das nossas ofertas de dízimos e também das ofertas alçadas na casa do Senhor. A palavra de Deus, lá em Provérbios, capítulo 3, versos de 9 e 10, nos fala o seguinte: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Nós queremos lembrar aos irmãos a necessidade da casa do Senhor, dos dízimos e das ofertas alçadas. Faça isso. Faça as transferências, os depósitos e depois passe os comprovantes para a nossa junta diaconal, e a nossa junta diaconal certamente vai lançar nos livros próprios essa entrada para que haja mantimento na casa do Senhor. Que Deus abençoe você rica e abundantemente. Nós, mais uma vez, vamos
louvar a Deus, vamos participar deste louvor também, participando de mais uma música, uma participação musical que será então veiculada agora. Eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Nessa cruz para mim há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Este é o momento então de nós participarmos da mensagem do Senhor e dela sorvermos aquilo que o Senhor tem para nós neste momento. E eu convido a você que tome a sua Bíblia e a abra lá em Filipenses 4 e nós vamos ler o versículo central dessa perícope, que é o de número 7, que nos fala o seguinte: a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus.
Amém. O Senhor aplique este versículo no nosso coração, e eu já quis ler o final e produto de todo o esforço que o Espírito Santo aplica em nossa vida, mas que passa também por algumas atitudes que nós precisamos ter em nossas vidas. Algumas pessoas gostam, querem, buscam ferventemente de bênçãos, de benesses em suas vidas. Essas pessoas, muitas vezes, elas não entendem ou ignoram que para alcançarem essas bênçãos, elas precisam também ser coprodutoras dela. Conta-nos uma ilustração bem antiga, bem lá da minha infância, que alguém chega diante dos anjos e fala: olha, eu quero 1 tonelada de bênçãos. E o anjo chega com um potinho pequenininho, com algumas sementes, e entrega àquela pessoa. Mas como? Eu quero 1 tonelada, disse a pessoa. E o anjo fala: olha, está aqui. Só que aqui no céu, nós, quando vamos dar as bênçãos, damos ela em sementes. Você que tem que desenvolver, você que tem que buscar, para que você até possa suportar, se capacitar, para que durante a vida você possa até valorizar essas bênçãos. Nós, amados irmãos, precisamos confrontar nossas crises, nossos problemas, com atitudes que são atitudes cristãs. Se nós observarmos toda essa epístola aos Filipenses, vamos ver que essa epístola nos fala em alegria, justamente porque eles passavam lá por vários problemas. Contam-nos os historiadores que Epafrodito, um dos membros desta comunidade, vai falar lá por idos do ano 61 da era cristã, ao apóstolo Paulo, que estava preso, estava sobre grilhões, correntes, dos problemas daquela comunidade. Paulo amava muito aquela igreja. Aquela igreja fora a sua primeira conquista na Europa. Aquela igreja sustentou financeiramente, sustentou com oração o apóstolo Paulo. Eram irmãos do coração, e Paulo se sentiu triste, e Paulo queria então alegrar aquele povo, e por isso que nós vemos aqui Paulo falando aos Filipenses no capítulo 4, verso 4, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, e quando vocês estiverem ansiosos, vocês orem, busquem a Deus. Paulo estava preso, mas Paulo projetava para aqueles que estavam ali atitudes face aos problemas. E quais eram os problemas deles naquelas épocas, muito parecido com os atuais? Eles sofriam perseguições, irmãos. Naquela época, só em se falar que se era cristão, já se trazia para a vida reveses, problemas, porque havia uma religião dominante naquela área, e que quem se falasse, ou quem se dizia cristão, já carregava um fardo muito grande de perseguição, de luta, de revés na vida. Mas também dentro da igreja, a igreja estava dividida, implodida. E se você voltar um pouquinho, lá no versículo, capítulo 4, verso 2, havia um problema na igreja. Havia duas mulheres, Evódia e Sintique, mulheres que tinham sido pessoas que ajudaram o apóstolo Paulo dentro do seu ministério. Agora elas estavam discordando. E Paulo fala: eu peço a Evódia, eu peço a Sintique que vivam e pensem concordantemente. Mas também
não só externamente, não só também dentro da igreja, mas no grupo daqueles que se diziam conhecer a Deus, os judeus. Havia uma visão judaizante, que iriam pegar a religião, a fé que era cristã e colocar aquela fé para que fosse mais uma seita do judaísmo, ou seja, queriam pegar o cristianismo e colocar dentro do judaísmo. Perseguições que estavam dilacerando a igreja lá dos Filipenses, e Paulo fala: olha, vocês estão passando por problemas nos lares, problemas dentro da igreja, problemas externos de perseguição, mas eu tenho algumas coisas para falar para vocês, para enfrentar esses problemas. Nós queremos escolher algumas características, algumas atitudes, algumas coisas que nós podemos ajudar também nos dias atuais, que foram eficazes naquela época, mas também podem ser eficazes nos dias atuais, irmãos, para mim, para você, que vivemos problemas às vezes semelhantes a esse. Você que talvez acorda e não tem muita coisa para fazer porque você está preso dentro da sua casa, você que mudou a sua vida, você que tem lacunas a preencher, ou você que tem muitas coisas a fazer e fica temeroso, que fica olhando para o mundo, para as lutas, ou você que passa problemas aí dentro da sua casa, agonias, ansiedades, você que olha para os seus problemas e não vê soluções. O apóstolo Paulo recomenda algumas atitudes. A primeira delas está aí no verso 4, e ela é algo poderosíssimo para nós nos dias atuais. Verso 4, ele fala: alegrai-vos no Senhor. E fala: outra vez vos digo, alegrai-vos. Essa tradução para o português é de um recurso que existe no grego, que é chamado duplo enfático. Seria mais ou menos literalmente: alegrai-vos, alegrai-vos, né? Ou seja, alegrai-vos, mas alegrai-vos mesmo, talvez literalmente traduzindo. Não se trata de uma alegria superficial, mas se trata de uma alegria que vem lá do profundo do nosso ser. Não é só um chavão: olha, fique alegre, fique contente. Não é uma frase de efeito, não é uma autoajuda, mas ele está falando de uma realidade que é possível. Mas é uma alegria onde? Alegrai-vos em quem? É no Senhor. Entenderam o motivo dessa alegria? É no Senhor. É a percepção do conjunto da obra de Cristo na nossa vida. É em olhar para a nossa vida e entender: eu tenho um Deus, eu tenho um Deus comigo, eu tenho um Deus presente, eu tenho um Deus que cuida de mim, da minha casa, dos meus negócios, da minha vida. Eu tenho um Deus que não me desampara os meus filhos, não me desampara a minha vida, não me desampara onde quer que eu coloque a planta do meu pé. Eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que é dono do meu caminhar, do meu respirar, e um dia, se eu me deitar e não levantar mais, eu vou para esse Deus. Então, por isso eu vou viver com esta alegria. Irmãos, é uma alegria que produz confiança, é uma alegria que produz estabilidade, é uma alegria que nos fala que Deus está no controle. É como lá em Efésios o apóstolo Paulo diz para aqueles que moravam naquela região, ele fala assim: olha, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais. Deus abençoa você com toda a sorte de bênçãos espirituais. E ele fala: bendito seja Deus, porque Deus produz esse entendimento. Porque onde você pisar, aonde você andar, aonde você colocar a planta do seu pé, ali está um servo de Deus. Qual seria então o tempo dessa alegria? É perene, irmãos, ela é atemporal, não é para agora.
não é para um momento em que você está recebendo boas notícias, mas também é para o momento da angústia, é para o momento da aflição, é para você lembrar, opa, eu estou angustiado, eu estou cabisbaixo, eu estou triste, mas eu tenho Deus. Quem está na sua vida, quem está na minha vida, quem está em nossa vida é Deus. Então eu vou me confortar, eu vou ficar ansioso, eu vou até ter momentos de choro, mas esse momento vai passar e eu vou voltar ao meu normal, que é uma alegria de vida, é um contentamento no Senhor, é um momento de espera, é de dar possibilidade em Deus, é de olhar para o que está lá em Romanos 8, e o apóstolo Paulo fala, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque, querido irmão e irmã, Deus tem propósito para a sua vida. Então, em última análise, você é desafiado a manter-se no estado de alegria, não obstante as dores, não obstante até chorar, não obstante ficar ansioso temporariamente, mas quero dizer para você, o seu normal, o seu estado é um estado de alegria perene pelo conjunto da obra de Cristo na sua vida, saber que a mão de Deus está na sua vida. Então, quando vierem as crises, os problemas, desafie-se, seja desafiado em manter a paz de Deus na sua vida, para que você atinja esse estágio que nós acabamos de ler no verso Deus. Então eu quero repetir, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, seja guardiã da sua vida quando vier esses momentos, e use a atitude da alegria. Em segundo lugar, irmãos, está também orientado pelo apóstolo Paulo, quando vierem esses momentos, verso 5, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Ou seja, quando nós estivermos nesses momentos, o Senhor nos chama também para que nós utilizemos uma moderação cristã. E que é moderação? Moderação é uma atitude doce, amável, equilibrada. Seria o ápice daquele que é maduro em relação às coisas de Deus espiritualmente falando. Seria aquele que chegou a um patamar espiritual elevado. É um equilíbrio daquele que está vivendo nas dificuldades. Paulo fala o seguinte, mesmo com problemas, aqueles que viviam naquela situação, os filipenses, deveriam mostrar um equilíbrio diante dos homens. Não se trata, irmão, de se acovardar ou de se alienar em relação à vida. Não se trata de uma atitude que demonstra que você tem um olhar subjetivo das coisas, que você não trata frontalmente os seus problemas, não. Mas antes disso, é uma atitude de quem sabe o que está passando, que sabe quais os contornos do seu problema, e quem sabe isso e vive moderadamente, então esboça coragem, força, paz, equilíbrio, e decidiu não olhar para o problema, e decidiu com força olhar para o tamanho do seu Deus e para Jesus, custe o que custar. E fala, olha, eu não vou ser abalado pelo problema, mas eu vou ser abalado e não vou me deixar abalar, mas eu vou ser agora confortado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o Senhor da minha vida. Isto que é moderação. E ela, irmãos, alcança o velho homem, e ela é alcançada quando nós trocamos os valores desse velho homem, que é a cobiça, que é ter ansiedade por qualquer coisa da vida, por novos valores do novo homem, que é o equilíbrio, que é olhar para as coisas de Deus, que é a troca dos pecados por uma vida equilibrada na palavra de Deus, que é viver para a glória de Deus,
que é olhar para aquilo que é de Deus, irmãos. E o Senhor está perto de nós, o Senhor tem promessas para as nossas vidas, meus amados. E quando deve ser esboçada esta moderação? O texto fala, né? É para ser conhecida pelos homens, ou seja, na nossa casa, no nosso trabalho, nas nossas atividades, na vida de maneira geral. As pessoas têm que olhar essa moderação e louvar o nome de Deus. Conta-se sobre Paulo, e Paulo falando, né, que ele era perseguidor do evangelho, mas ele começou agora a ler as coisas da palavra de Deus após a sua conversão, se preparando das coisas de Deus, e foi pregar. E as pessoas olhavam para Paulo e falavam: como é que pode? Esse que era perseguidor agora prega a palavra de Deus. E davam glórias a quem? A Deus. A nossa moderação deve ser vista pelos homens, para que Deus possa ser glorificado naquilo que Ele pode fazer. Irmãos, se Deus fez com Paulo e com os outros ícones da palavra de Deus, Ele pode fazer conosco, nos dar tranquilidade, moderação, mesmo durante as tempestades. A palavra de Deus também nos desafia a enfrentarmos os nossos problemas, as nossas crises, com moderação, com testemunho, com maturidade. Nós somos desafiados diante dos homens. Mas ainda, além da alegria, da moderação, em último lugar, em terceiro lugar, o texto nos fala sobre estar em íntima comunhão com Deus, conversando com Ele, e o instrumento é a oração. Olha que diz aí no verso 6, você passa por esse momento, você tem moderação, mas você tem problemas, as lutas são ferrenhas. Então ele fala: sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pelas orações. Ou seja, os desafios são longos, as lutas são pesadas, então ore, busque a Deus. Hendrickson, um comentarista bíblico, fala o seguinte: olha, quando o coração está inquieto, o melhor remédio é a oração. O remédio da inquietação é a oração. O remédio para os problemas da vida não são as soluções, não, mas é, antes de qualquer coisa, a oração. E Paulo nos recomenda para os distúrbios da vida, e recomendava para os filipenses: orem. Surgiu crises, orem. Surgiu problemas, orem. Surgiu distúrbios, orem. Orações com súplicas. E qual é essas orações? Onde você derrama a sua vida diante de Deus. Senhor, o problema é esse, a situação é essa. Como o Senhor não soubesse? O Senhor sabe de tudo que você precisa, irmão. Você não precisa nem orar a Ele, mas Ele sabe os seus problemas. E algumas pessoas falam: se o Senhor sabe, então por que eu devo orar? E Calvino fala: a oração instituída por Deus não é por causa dele, é por sua causa, ou seja, é por nossa causa, para que nós, nesta súplica, possamos terapeuticamente nos curar, mostrar a Deus como dói os contornos da nossa necessidade, irmãos. Então ore, suplique, mas olha só o texto: com ações de graças, já agradecendo, já sabendo que Deus já está no controle, que o Senhor já sabe, e que o Senhor tem soluções para a nossa vida, para a nossa casa, para nossos problemas. Então é suas súplicas e também com ações de graças. Irmãos, você já pensou que aquela comunidade dos filipenses tinha problemas iguais, talvez, o que você está vivendo na sua casa hoje? Doença, perseguições, tinha um racha na igreja, tinha corrupção de doutrina, nós vemos muito isso, tinha incertezas, tinha alguns crentes que poderiam estar desanimados. Epafrodito falou todas essas situações para o apóstolo Paulo.
E o apóstolo Paulo não deu outras orientações na sua carta, senão essas que nós estamos falando. E essa principal, ela está doendo, está com problema, ore, busque ao Senhor. E quando nós, irmãos, oramos ao Senhor, Calvino fala que nós subimos aos céus e nos apresentamos lá diante de Deus, nos santos dos santos, e nos ajoelhamos diante dele, e estamos diante dele, e falamos com ele: Senhor, nós viemos aqui suplicar que o Senhor cumpra em nós, em nossa família, as promessas que o Senhor fez para nós. E o Senhor, que é todo poderoso, vai cumprir as promessas que o Senhor fez para com o seu povo, que o Senhor fez promessa de estar conosco. Então nós devemos orar, não devemos achar desnecessária essa oração. A oração é necessária, mas aquela oração com confiança, não oração fútil, não oração sem nenhum resultado, ou que não busca nenhum resultado, mas aquela oração clara, prática, com atitude nossa para a glória de Deus. Assim devemos agir e assim devemos pensar para a glória de Deus. Querido irmão e irmã, nós falamos de atitudes, atitude de enfrentar os problemas com alegria, com moderação, com oração. E todas essas atitudes nos levam ao que nós lemos no versículo 7, essa paz de Deus, essa paz que não é uma paz normal dentro dos parâmetros humanos. Os parâmetros humanos nos mostram uma paz que ela só é conseguida através ou de guerra, ou de subjugar o inimigo, ou de esforços humanos, mas é uma paz que excede, que vai além do entendimento. É uma paz que vem dos céus. É uma paz que somente Deus pode dar. Então ela vai além do entendimento e ela se torna a guardiã do nosso coração e nossa mente em Cristo Jesus. Ela entra na nossa mente, no nosso coração e se torna como que uma sentinela que toma conta de nós para nós vivermos nesses dias difíceis, nesses dias de lutas, nesses dias de agonia. Irmãos, você tem vivido com alegria, mas aquela alegria não circunstancial, não vinda de você ter alguma coisa boa, mas também aquela alegria que é perene. Sua moderação é latente, é conhecida e exposta para os homens. Você tem atitudes equilibradas. Você é um homem, uma mulher de oração. Você tem sido desafiado para ser um servo de Deus, uma mulher de Deus, que viva fazendo a vontade de Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus te abençoe, que você viva nessa plenitude, nesta moderação, com essas atitudes para a glória de Deus. Amém. Amém, irmão. Vamos orar, finalizando então este culto, e também vamos ter a bênção apostólica. Você que entrou para adorar, sai agora para servir, para viver, para testemunhar o amor de Cristo. Oremos então. Querido Deus e amado Pai, louvamos, bendizemos o Teu nome, Senhor. Senhor que é Senhor de todas as coisas, da nossa vida. Senhor que é Senhor da nossa família. Senhor que reina nos céus e na terra. O Senhor que pode todas as coisas. O Senhor que sabe das nossas deficiências e necessidades. É para o Senhor que oramos, entregando
ao Senhor as nossas famílias, as nossas necessidades, pedindo que o Senhor seja com cada um de nós, com a Igreja da Fontinha, com todos os seus membros, pedindo que o Senhor abençoe a cada um de nós rica e abundantemente, abençoando o seu povo, abençoando aquele que passa por necessidade, abençoando aos enfermos, dando cura a estes, abençoando aqueles que estão desempregados, abençoando aqueles que passam problemas na família, dando a bênção aos casamentos, dando um bom relacionamento familiar, dando, Senhor Deus, as bênçãos àqueles que estão tristes, cabisbaixos, abatidos, para que esses possam, Senhor Deus, ter um encontro profundo com o Senhor e com as suas promessas, sendo com aqueles, Pai, que estão abatidos, caídos, e nós clamamos que o Senhor levante o teu servo, a tua serva, dê forças ao teu povo, para que possamos todos nós proclamar esse evangelho. Seja, Senhor Deus, com todos nós, com o teu povo, assim oramos em nome do Senhor Jesus, na força, na consolação do Espírito Santo. Amém. Receba, irmão, agora a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, com todo o povo do Senhor, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Querido irmão e irmã, bom domingo. O Senhor abençoe toda a igreja, a você. Que a paz de Deus esteja com você, com toda a sua família. Amém.